Pensando no nosso coração artificial, seria isso: 12, 8. 12, 8. 12, 8. Só que de onde que vem 12 e 8, né? De onde que tiraram esses números? Se a gente for escrever os números certos mesmo, os oficiais, é 120 por 80 milímetros de mercúrio. Esse Hg é o mercúrio na tabela periódica. Esse milímetro de mercúrio é uma medida de pressão mesmo. É a pressão, é a força que uma coluna de mercúrio faria em cima de alguma coisa se a gente colocasse. Por exemplo, se você tivesse um copo com 120 milímetros de mercúrio de altura, enchesse um copo com 120 milímetros de mercúrio, é a força, é a pressão que esse mercúrio ia fazer lá na base do copo. Meio esquisito, né? Mas faz sentido. Quando se começou a medir pressão, não existia esse aparelhinho bonitinho aqui, ó, com esse manômetro, com esse marcador de pressão moderno. O que se usava era uma espécie de tubo cheio de mercúrio mesmo, mercúrio, aquele metal tóxico, todo graduado aqui, mais ou menos como se fosse um termômetro que a gente tem hoje, que variava conforme a pressão, e aí você sabia a pressão da pessoa conforme os milímetros de mercúrio. Essa medida de milímetro de mercúrio é usada para várias outras pressões, por exemplo, pressão atmosférica, porque em 1600 e pouco, lá no século 17, um físico italiano chamado Evangelista Torricelli conseguiu medir a pressão atmosférica justamente assim, virando um tubo de mercúrio de ponta cabeça e colocando aqui, ó, numa bacia cheia de mercúrio. E aí a pressão atmosférica não deixava esse mercúrio sair desse vidro que estava virado de ponta cabeça. O tubo dele era bem grande, ele conseguiu marcar aqui mais ou menos 760 milímetros de mercúrio, né? Tinha uma torre aqui de 760 milímetros de mercúrio, que é a pressão atmosférica, é a pressão que o ar faz em cima da gente. Então a mesma unidade é usada para medir a pressão do ar e a pressão do nosso sangue.